Muito bem, vamos lá prosseguir de onde nós paramos na aula passada. Na aula passada, nós iniciamos aí nós vimos lá do capítulo 11, né? Paramos aqui no fim do capítulo, perdão, no começo do capítulo 13, e eu estava interpretando aí, né? Essa, essa besta, né? Que sobe do mar. E falando pela descrição com que ela nos é apresentada, né, que é uma besta com 10 chifres, 7 cabeças, sobre os chifres havia 10 coroas, e sobre as cabeças trazia nomes de blasfêmia. Esses detalhes aqui têm tudo a ver com sistemas políticos, né? a, a visão do Daniel lá no capítulo 7, né? Mostrando também aqueles impérios que se sucederiam ali à Babilônia. Tudo aquilo tinha também esse ar, né? De chifres, de coroas, de várias cabeças, etc. Então, claramente para nós, esta besta aqui é um sistema político. Então, nós vamos chegar ali no verso 18, né, que vai dizer para nós, né, interpretarmos o número da besta, né? Esta besta ah, é um sistema. Muitas vezes as pessoas tentando interpretar o número da besta, eles chegam, né, a pessoas, por exemplo, em hebraico, em grego, em latim, os números são representados por letras do alfabeto. Então, eles vão calculando aqui os valores das letras e eles chegam a várias conclusões, tipo a expressão Nero César, né, corresponde aqui a esse numeral do ponto de vista dos valores numéricos das consoantes gregas, né, e bem como hebraicas. Então, daqui vão surgir Nero, Hitler, e outros personagens históricos, né, que vão sendo apontados. Olha, aqui é besta, esse é a besta, etc. e tal. Mas, como a gente viu na semana passada, não se trata aqui de um homem, né? Não se trata aqui de um personagem, e sim de um sistema político, um sistema de governo. Né? A gente comparou ali, né, o sistema de governo comunista, e também o sistema de governo da extrema-direita, né? Tanto de um lado quanto do outro, esses sistemas de governo, eles tendem a ser totalitários. Eles tendem, né, a ter um Estado, né, gordo, um Estado grande, mas isso às custas de cobranças de impostos, de taxas e etc., que vão tirando cada vez mais o fruto do trabalho do cidadão e vai engordando o Estado. E por que que o Estado faz isso? Porque para o Estado, desse ponto de vista, é interessante que o povo seja pobre, porque um povo pobre vai ser dependente do governo. E aí, aqui na descrição da besta, é exatamente isso que acontece. Eles adorarão a besta. Mas por que que adorarão? O que que é adorar a besta? Adorar a besta significa depender dela, é como se ela fosse uma divindade que responde ali pelas minhas necessidades. Então, ao invés de eu orar, né, ao Deus provedor, então eu vou ao Estado, porque o Estado tem poder de resolver as minhas necessidades. Com isso, eu não me percebo que, na verdade, o Estado está roubando a minha liberdade. O Estado deveria, fazendo seu papel, mobilizar a sociedade, incentivar os cidadãos a serem empreendedores, a serem produtivos, né? Eles têm que produzir, assim eles mesmos se enriquecem ou melhoram as suas vidas, ao mesmo tempo que o Estado também se beneficia, porque se eles ganham mais, eles vão pagar mais imposto. Então, os dois lados são beneficiados. Mas esse sistema de governo representado aqui pela besta é um sistema de governo que não pensa assim. Ele pensa num Estado num cidadão
ou numa sociedade que o adora. Para adorar o sistema de governo, ou o governo, o Estado, é necessário que haja uma motivação. E qual é a motivação? O empobrecimento, porque essas pessoas empobrecidas não têm o que fazer ou pensam, né, que não podem fazer nada, e eles então adoram o Estado, porque o Estado é o seu Deus, é o seu provedor. Então, aqui dentro dessa descrição da besta, a gente vê, por exemplo, no verso 3, que a besta é ferida de morte, mas sua ferida mortal foi curada. O que que significa isso? Que esses sistemas de governo, eles parecem que morrem, mas eles sempre estão voltando. Então, no passado, a gente tinha lá os sistemas de governo imperialistas, né? Tem lá um imperador e todo mundo se dobra diante do imperador, adora, faz reverência, obedece cegamente, né, ao imperador. E aí, de repente, tem uma mudança. Parece que um novo sistema toma conta daquele, engole aquele sistema, e parece que ele morreu. Mas passado a história ou de lugar para lugar, esse sistema volta, ele está sempre presente, ele está morrendo e ressuscitando, é o que diz aí o verso 3. Todos adoram o dragão, que é o diabo, conforme a gente já viu lá no capítulo 12, verso 9. Todos adoram o dragão. Por que que adoram o dragão? Pois foi o dragão quem concedeu a autoridade à besta, ou seja, um governo assim, um sistema de governo assim, é uma perversão daquilo que deveria ser o Estado. Conforme o Paulo escreveu lá aos Romanos no capítulo 13, né? Ele diz, ó, toda autoridade é divinamente constituída. Então, o Estado traz na mão a espada. O Estado não deve ser temido por aqueles que obedecem, pelos bons cidadãos. Ele deve ser temido se você é um transgressor da lei, porque contra os transgressores da lei, o Estado tem autoridade até para matar. Aquela é a descrição de um governo do ponto de vista divino. Mas esse aqui já é uma perversão daquilo. Então, esse sistema de governo totalitário, imperialistas, que domina o cidadão, que suga o cidadão, né? E os seus, as pessoas ligadas ao governo, né? Passam a ter uma vida extremamente melhor e superior ao do cidadão comum. Isso é uma perversão daquilo que Deus de fato criou. Aquele estado de Romanos 13 deve ser obedecido. Esse Estado aqui deve ser repudiado, deve ser denunciado profeticamente pela igreja, que é o profeta de Deus ainda sobre a terra. Nós não devemos nunca nos conformar com um sistema de governo que seja opressor, mesmo que façam trocas ali, né? Mesmo que haja trocas de um favor aqui, um favor ali, só que esse favor, que também é dever do Estado para com o que não tem, né, ele não pode ser generalizado para a população toda, né? É necessário que o cidadão viva a sua plena liberdade, e em sua liberdade ele possa decidir por uma carreira, decidir por um negócio ou alguma coisa que ele vê que dará a ele uma certa autonomia financeira. Ele terá ali que como cumprir as suas responsabilidades familiares, as suas responsabilidades civis e assim por diante, né? Então, onde quer que esse Estado seja pervertido, então a igreja haverá de ser uma voz profética, haverá de denunciá-lo. É, é, no meio aí, né, do que nós vivemos, Pastor, nós estamos... Sim, só né, me permita só um ganchinho nesse, a sim. igreja tem que denunciá-lo. Esse final de semana que passou, teve a Marcha para Jesus. Uhum, Eu nunca fui muito a favor disso, porque Jesus não precisa de marcha, uhum, mas evangélicos se comportavam lá como se fosse um carnaval. E no uhum. fim das contas, o pastor, né, ele ainda teve palavras de ordem contra juízes, contra a autoridade do. Eu acho que não é papel da igreja fazer isso,
O senhor chegou a ver alguma coisa? Não, não vi. Mas, Silas Malafaia, citando é, nomes, Alexandre de Moraes, aham, eu achei tão impróprio e isso chega a manchar o evangelho, na minha opinião. uhum. É, Sinceramente, isso não não é é, assim que funciona. isso não é o modo de ser profeta, né? A gente não, a, a gente não ataca pessoas, né? A gente denuncia sistemas. Pois Então, é. quando o sistema toma nome de uma pessoa, então nós estamos aqui vamos viver essa tentativa aqui de muitos teólogos que tentam definir o 666, identificando uma pessoa, né? Então, nós denunciamos um sistema. Então, na semana passada, alguns de vocês, após a minha explicação, identificaram aí o sistema de governo atual, né? Mas não é minha intenção. Aí, quando a gente identifica um sistema, a gente não pode encontrar um sujeito dominante. O negócio não é com ele, é o sistema. Dentro do sistema, e você está acostumado aí com o sistema político brasileiro, até os mais honestos, né, os mais bem intencionados que se candidatam e entram para o sistema se corrompem, né? Então, é o sistema, não é a pessoa. Então, é esse sistema que precisa ser debatido. Essa prática, né, pseudo-profética, de ficar indicando o nome de pessoas, às vezes incitando a população contra essa pessoa, etc., faz parte da nossa infância democrática, né? O povo brasileiro está começando agora a nascer politicamente. Antes não, antes vota aqui, vota ali, deixa o governo para lá e o povo vai se virar aí para vender o almoço para comer a janta. Mas de uns anos para cá, o povo começou a ser politizado. Como nós estamos ainda na infância, a gente não consegue uma moderação, a gente vai para polarização. Então, fica de um lado o governo, polarizado com aqueles que o apoiam, os sistemas que estão também a serviço do governo, e o outro polo que fica lá procurando, né, coisas do governo para publicar e fazer uso da internet para isso. Então, isso só revela o quanto nós ainda estamos politicamente na infância, né? Mas devemos agradecer, louvar a Deus pelo povo estar se politizando, estar se procurando entender, né, a política, o sistema de governo e também poder reclamar os seus direitos que são deveres do Estado e que muitas vezes o Estado não está cumprindo. Pastor, Sim? e ao contrário, né, do que a Denilde falou, que não é papel da igreja, né, tá se envolvendo dessa forma, Hum. criticando políticos e poderes de Estado. No caso, o senhor falou do empreendedorismo, né, Hum. que o governo deveria incentivar para que as pessoas fossem mais autossuficientes. Uhum. E não seria também papel da igreja essa questão de ajudar a diminuir, sei lá, a pobreza ou a escassez Uhum. dessa forma, por esse caminho, falando inclusive para os jovens especialmente, né? Porque o empreendedorismo seria trazer soluções, né, para questões que a gente tem. A gente tem tantos problemas e não seria a igreja também que deveria? Porque lá em Gênesis, quando o Senhor diz, né, para a gente administrar e multiplicar, né? Essa administração também não envolve isso, porque eu Uhum. ultimamente tenho me perguntado por que que a gente não está mais engajado nessas questões, não só com os jovens, mas com as pessoas. Eu, inclusive, tenho ideias de empreender ainda no futuro, mas porque a gente vê uma dependência muito grande do governo e essa questão da aposentadoria, por exemplo,
é algo tão cultural e tão falho que fica o tempo inteiro falando, daqui a pouco não vai ter dinheiro, daqui a alguns anos não vai ter dinheiro para pagar. E a gente pagar aposentadoria, a gente continua achando que isso vai realmente resolver, né? Receber um salário mínimo, 2, 3, 4 lá na frente, quando a pessoa mais precisa, quando a pessoa está mais idosa, né? E isso fica se repetindo. A igreja não teria que estar entrando aí também para mudar isso? É, eu acho que a igreja, ela até está aí, dentro desse papel. O problema da igreja, atualmente, é que ela define tudo em termos do social, ela define pelo assistencialismo, né? Então, ela acha, por exemplo, que o papel dela é distribuir cesta básica, o papel dela, por exemplo, é fazer alguns cursos, né? Nela e chamar as pessoas da vizinhança para vir participar. E quando a gente tem uma visão assistencialista, a gente não vai sair disso. A visão da igreja tem que atravessar o assistencialismo e ir para esse lado de ajudar a pessoa a empreender, ajudar a pessoa a aprender alguma coisa que ela possa, em fazendo, ela ganhar a sua própria independência. Porque quando nós entramos nessa onda do assistencialismo, a gente está que nem o governo, né? O governo é assistencialista porque ele compra voto, né? Ele compra o voto das pessoas com isso. E a igreja, às vezes, ela pratica o assistencialismo, por um lado, por desencargo de consciência, e por outro lado, também, muitas igrejas fazem isso em troca de que essas pessoas assistidas venham, né, para os seus cultos e se tornem membros daquela igreja com promessas de que a igreja vai continuar assistindo a elas. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade, né? Agora, além da igreja, eu vejo assim, tem muitas outras organizações, né, não governamentais que trabalham nessa linha, né, provendo instrumentação para que as pessoas possam viver na sua independência, né, viver ali produzindo algo e usando o seu próprio produto para elas poderem viver dignamente e ir melhorando, né, o seu conforto, o conforto da família. Então, sim, há muitas pessoas, incluindo igrejas, que estão envolvidas nesse papel. A igreja, não é geral, né, mas as igrejas que estão nessa, né, do assistencialismo precisam mudar a chave e prover alguma coisa que possa ajudar as pessoas a não ficar dependente da igreja, mas a ajudá-las a ser também independente, seja da igreja ou de qualquer outra organização. Mas hoje, por exemplo, nós estamos olhando para uma realidade concreta no Rio Grande do Sul. O que tem de gente lá, né? E se você somar o que está sendo feito e o que está sendo provido pela iniciativa privada, é muito maior do que o governo, que deveria investir, está fazendo ali. Até agora você viu discursos políticos, você está assistindo aí, né, políticos, inclusive de lá do Rio Grande do Sul, já falando, né, de eleição. Eu vi uma entrevista hoje, uma pessoa entrevistando um senador lá do Rio Grande do Sul, mas que está em Brasília. E ela estava perguntando exatamente isso: ô senador, o senhor é de lá, o senhor conhece a região e o senhor está vendo, né, como a iniciativa privada está indo para lá, pessoas estão indo para lá, pessoas estão mandando carretas e mais carretas de produtos para ajudar aquelas pessoas. O que que o senhor está fazendo? Eu estou aqui em Brasília defendendo o povo gaúcho e etc. Mas não seria mais prático, mais efetivo, se o senhor estivesse lá com eles? É isso, entendeu? Às vezes, nós estamos sendo politizados e tal, mas a gente ainda dorme em discurso de político, né? A gente dorme em discurso de governo, né? A gente dorme com propagandas, né, a favor do governo, que são, na verdade, propagandas compradas com dinheiro público, né?
e a gente dorme nisso. Eu acho que o povo brasileiro precisa acordar para ser mais crítico, né? E ouvir os discursos políticos, não do ponto de vista, estamos ouvindo uma divindade, né? Esse daí não tem nenhuma possibilidade dele estar mentindo ou enganando. Não, a gente sabe que o político ele vive de voto, ele vai mentir mesmo, e quando não, vai fazer assistencialismo para obter mais votos. Então, essa concretude aí da ajuda, né? E vários políticos estão nessa linha de usar as tragédias e ficar falando, assim como algumas emissoras de rádio e televisão também, né? Pegando uma oportunidade na tragédia alheia para ficar se comovendo ou dizendo de alguma forma convencer o povo de que se importam, mas nenhuma ajuda efetiva dessas emissoras foram mandadas para lá. Só alguns repórteres vão para lá para noticiar, para ver as tragédias, e de preferência a tragédia, porque tem muita coisa bonita e boa acontecendo lá, a partir da iniciativa privada, que não é relevante mostrar, né? É preferível mostrar a desgraça e dizer, olha, o governo está se esforçando, o governo isso, mas o bom da coisa dessa tragédia natural no Rio Grande do Sul é a mobilização da sociedade de iniciativa privada, de todos os estados brasileiros, que não se comoveu apenas sentimentalmente, se envolveu mesmo. Mandaram equipes e mais equipes para lá, e os que não podem ir estão arrecadando. Várias igrejas se tornaram postos de arrecadação, a nossa igreja é um desses postos. Várias organizações, né, se mobilizaram, e no meio dessas você sabe, né, que existem aqueles que estão pedindo, né, até recurso financeiro para o Rio Grande do Sul, que você vai pesquisar aí a trajetória, na verdade, são oportunistas que estão querendo se enriquecer às custas de uma propaganda, de uma tragédia com a qual eles não estão nem um pouco envolvidos. Ok? Vamos Pastor, seguir. Fala, Rafael. desculpa, não sei se eu posso Uhum. falar rapidinho. Dentro do assunto da energia que ela falou da marca para Jesus, eu também vi. Mas eu queria dizer, você que tem sabedoria com relação a isso, eu queria saber assim o seguinte, porque a Bíblia fala que lá em Provérbios, que a palavra branda suscita furor, né? É, eu quero dizer assim, se a gente é evangélico, a gente pode brigar por partido A, partido B, uma vez que a gente brigando, entre aspas, assim, o partido A é melhor que o partido B, aí acaba dizendo que cai lá em Romanos, né? Dissensões, facções, assim, discussões. Você acha que a gente evangélico, a gente deve ir em passeatas, como a gente vê nas mídias, fa, é, fazer, não sei lá, cartazes é, contra um partido, ou apenas orar, como diz a Bíblia lá em 1 Timóteo, que a gente deve orar pelas nossas autoridades. Qual que é a sua relação com Bom, relação a isso? primeiro, Rafael, sempre que eu tenho oportunidade de orientar pessoas da igreja, né, crentes, que estão, né, nessa polarização aí comum à nossa sociedade atualmente, eu sempre digo o seguinte: o crente não deveria ter sigla partidária, ele não deveria se identificar com um sistema de governo, porque a Bíblia diz que o crente é cidadão de outra pátria. Então, ele pertence ao reino dos céus. E uma vez que a pátria dele, a nação dele, né, é a igreja, é a Nova Jerusalém, é ser povo de Deus, então ele deveria olhar as questões terrenas do ponto de vista do alto, de onde ele está, ou seja, do reino de Deus, do qual ele faz parte. Aí, quando ele olha, ele vai ficar livre, porque se um partido A
faz alguma coisa justa, ele vai poder reconhecer e elogiar. Se um sistema de governo, seja comunista, seja de extrema direita, se um governo faz coisas boas e justas, ele vai em praça pública para reconhecer. Ele não está preso em defender um governo, apesar da opressão, da exploração que ele causa. Ele não está preso a isso. Então, se ele pertencer a um partido, ele vai ter que defender a pauta daquele partido, mesmo quando a pauta do partido vai de encontro com as pautas principais do Evangelho, né? Como é que eu posso defender um sistema de governo ou um partido que tem uma pauta em oposição às pautas bases do Evangelho, né? Então, não vejo como um crente seja identificado como comunista, de esquerda, de direita, de extrema direita, né? Sendo que, à luz do que estamos vendo aqui da besta, tanto um quanto o outro pode, né, ser representante ou se tornar uma besta no sentido de buscar aí um regime totalitário, um regime em que o Estado, em vez de beneficiar o seu cidadão, devolvendo para ele em forma de serviço, em formas de projetos e etc., os seus impostos, ele se enriquece com os impostos e deixa o cidadão ali com o pouco, né, do seu trabalho para viver e se sustentar. Então, eu vejo com muita dificuldade as pessoas que estão identificadas com um sistema de governo ou com um partido político. Quanto a ir à praça pública, né, para fazer denúncia, sim, a igreja deve fazer isso. Não para se identificar com um sistema A ou um sistema B, ou com o partido A ou o partido B. Qualquer partido político hoje que promovesse uma passeata, um encontro em praça pública, que fosse para denunciar injustiça, denunciar opressão, denunciar a ausência do Estado, qualquer partido que promovesse algo, seria justo que o crente, como cidadão, ele fosse participar. Ou que a própria igreja pegasse, por exemplo, uma marcha para Jesus, né, como esta, e transformasse essa marcha realmente em uma marcha profética, porque foi assim que ela nasceu lá em Belo Horizonte. Essa marcha, criada naquela época pelo Ariovaldo Ramos e outros, tinha essa finalidade. Não tinha placa de igreja, a igreja, elas eram chamadas, quem quisesse, de sair dos seus templos e ir marchando até uma praça aberta, onde as igrejas, então, se juntavam, e ali, então, elas faziam as suas denúncias proféticas contra a opressão, não contra o governo A, o governo B, ou o partido A, o partido B, mas contra a opressão, a ausência do Estado, a negligência do Estado, com questões básicas ali que estava ferindo a sociedade. Mas aí, quando isso acabou e foi ressuscitado pela Igreja Renascer, se tornou um palanque político, né? Se tornou ali, na verdade, um modo de demonstrar que tem poder. Então, você chama as pessoas para dar uma marcha para Jesus, para adorar Jesus, para ser, né, para expressar-se profeticamente como povo de Deus. Então, as pessoas desavisadas, elas, puxa, é legal isso, então vou lá, vou participar. E quando você vai lá, você tem um palanque político, né? Você tem, na verdade, uma igreja que está tentando ajuntar um número grande de pessoas para mostrar para a sociedade quanto poder ela tem. E, com isso, ela envia um recado para o governo. Ela envia um recado para os partidos.
Então, quanto mais poderoso no sentido de organizar pessoas, juntar pessoas ao meu redor, mais oportunidades e privilégios políticos eu vou ter do Estado ou de partidos. Então, isso é o que se tornou a Marcha para Jesus, levada, conduzida aí por essa igreja. Ela deixou de ser profética e passou a ser política. Agora, se nós pudéssemos organizar uma marcha de fato profética, seria maravilhoso que as igrejas então se juntassem em um determinado lugar, cada uma ali com os seus cartazes, não atacando pessoas, mas denunciando opressão, denunciando exploração, denunciando um sistema de governo corrupto, sem dizer que o fulano é corrupto, o fulano é ladrão, o fulano é... Não, é um sistema. É o que a gente está vendo aqui na interpretação dessa besta que surge do mar. É uma besta política, é um sistema de governo, e é bobagem a gente tentar identificar um homem como sendo a besta, porque o texto não dá margem para nós interpretarmos ele assim. Bom, aí embaixo, no verso 8, todos os habitantes da terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro. Veja, existe aí a cidade de Deus e a cidade dos homens, né? Segundo Santo Agostinho. A cidade de Deus é a Nova Jerusalém. São esse pessoal aí que segue o Cordeiro e, por isso, tem os seus nomes escritos no livro da vida. E os demais, todos, né, são adoradores da besta. São pessoas que adoram o Estado, né, que reverenciam o Estado, que segue, né, ali essa questão do Estado de você aceitar ser pobre e depender do Estado, significando isso uma adoração ao Estado. Aí o verso 9 diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Então, é uma advertência ainda aqui, né? Porque o evangelho ainda está em curso. Essas pessoas que hoje, né, são adoradoras da besta, elas podem se converter. Então, aqui, o chamado não é um negócio assim, olha, está fechado o número dos que estão escritos no livro da vida. E fechado também está o número daqueles que seguirão a besta. Não, está tudo aberto ainda. Tá? Então, aqui, se alguém tem ouvidos, ouça. Ora, é uma oportunidade, é um apelo evangelístico a essas pessoas que elas podem ainda se converterem ao Cordeiro e deixarem de ser cidade dos homens para ser cidade de Deus. Se alguém levar para o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. O que o João está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que não importa como a igreja reaja, ela não pode reagir com violência. A igreja nunca poderá tomar armas na mão ou tomar as armas e as munições que o mundo utiliza para fazer as suas viradas de mesa, para conquistar aí os seus privilégios ou aquilo que deseja a sua cobiça. A igreja jamais poderá fazer isso. A igreja, irmãos, ela é a igreja de Deus em todos os sentidos, incluindo o fato de que ela é portadora da palavra. Veja que Deus criou todo esse universo por meio da palavra. Quando a humanidade caiu, né, Deus quis resgatar ou criar uma nova humanidade, e por onde que ele começou? Pelo Verbo. O autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. Isso significa que ela não é uma letra escrita em papel, como nós estamos lendo aqui. Ela é viva. Se nós olharmos para as Escrituras e entendermos que isso aqui é palavra de Deus, e se Deus é o Deus vivo, a sua palavra também é viva e é eficaz, então nós temos aí grandes condições
de sermos profetas neste mundo e, pela palavra, denunciar aquilo que está em oposição ao reino de Deus ou aos valores do reino de Deus na terra. Mas jamais a igreja ou os crentes recebem da parte de Deus e de Cristo um incentivo para que tomem armas ou tomem as ferramentas mundanas para combater o mal, porque o mal por si mesmo se destrói, né? E nós, então, temos que combater o mal com o bem. E qual é esse bem? É a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho, e nesta palavra, em nome de Deus, denunciar as injustiças e opressões. No verso 11, nós temos aí o surgimento de uma outra besta. Só que agora, essa besta surge da terra, né? Surge aí uma outra besta, essa é a segunda visão das 7 visões aqui dessa quarta cena. Então, ele vê surgir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Veja, fica fácil identificar essa besta aqui, não fica? Ó, ela tem 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas ela fala com voz de dragão. Veja, a voz do dragão é a voz da primeira besta. Veja que eles adoraram o dragão, pois concedeu sua autoridade à besta. Então, ela tem a voz da primeira besta, mas ela tem a voz da primeira besta, mas ela é semelhante a um cordeiro. Claramente, estamos falando aqui de um sistema religioso. Um sistema religioso que vai apontar para a besta. É o sistema religioso defensor do Estado, né? É o sistema religioso que vai dar validade religiosa para as práticas do Estado, né? Então, diz aí o verso 12, também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Veja, a autoridade dessa besta que deriva da primeira besta. Ela é um agente religioso a serviço da besta, a serviço desse sistema político. E fazia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Aquele negócio do renascimento, né? Ela realizava grandes sinais à vista dos homens, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. Então, é um sistema religioso que até opera sinais, mas ela é uma igreja ou um sistema religioso do Estado. Ela é um sistema religioso estatal. E por meio dos sinais que lhe fora permitido fazer na presença da besta, enganava os habitantes da terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que havia sido ferida pela espada e sobrevivera. Então, aqui de novo a morte e ressurreição dos sistemas, né? Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta. Veja, quando a besta morre, né, ou parece que desapareceu, é a segunda besta que ressuscita. Então, o sistema religioso ligado a sinais e milagres, incluindo a ressurreição, esse sistema religioso tem esse poder, tem essa autoridade. E é ele que acaba ressuscitando a besta, né? Ressuscitando esse sistema de governo opressor e explorador. Também lhe foi permitido dar fôlego à imagem da besta para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Veja, quando não se adora, quando não se curva a esse sistema de governo, o resultado é a morte. Não precisa ser a morte física, né? Quantas pessoas nós estamos vendo, né, dentro e fora do Brasil, pessoas que estão sendo assassinadas politicamente, pessoas que estão sendo assassinadas quando lhe roubam, lhes tiram
a liberdade de expressão. Quantas pessoas são assassinadas por uma mídia que, quando mira as suas armas e as suas intenções sobre uma pessoa, destrói a reputação delas? Quantas empresas foram falidas, chegaram à falência, não por crimes que foram comprovados, mas simplesmente porque estavam sob suspeita, estavam sendo investigadas, mas a mídia já decretou a morte daquela empresa, às vezes até mesmo a morte de um casamento, a morte de uma família, apenas em cima de suspeita, mas que a mídia já decreta a condenação e já aplica a sentença. Nós tivemos recentemente uma lembrança, né, de um episódio acontecido há muitos anos atrás, quando havia uma escola, tá? E nessa escola houve ali uma suspeita, não sei se alguma coisa relacionada à exploração sexual de uma criança. Alguém fez essa denúncia e, na época, a Rede Globo fez cobertura desse episódio. Acabou com a escola, acabou com a família que era A proprietária escola dessa base, escola. né? Oi? A escola base. Isso. Acabou com essa família. E ninguém, até hoje, veio a público para pedir perdão. Recentemente, a Globo fez uma, fez uma matéria no Fantástico apresentando o repórter que ela designou para cobrir aquela matéria e trazendo algo sobre ele, assim, de um pedido de desculpa meio fantasioso, mas que servia não para admitir culpa, mas servia para projetar ainda mais aquele jornalista, que é dela, né? Jornalista de outra emissora, se for o caso, ela destrói. Então, essa coisa, meus irmãos, de matar, não é uma coisa só física. Um político pode ser morto politicamente. Uma família pode ser morta, no sentido aí de calúnia, de difamação, ter a sua reputação acabada, destruída. É isso tudo que nós estamos assistindo. E não estou falando aqui de uma realidade do Brasil, né? A gente está vendo isso em outros países, é, em outros lugares onde a mesma coisa tem sido praticada. É uma besta, né, estatal, é uma besta religiosa que dá cobertura a esse sistema de governo que mata aqueles que não se curvam diante dele, né, diante desse sistema. E aí, então, nós temos a morte de várias formas, né, dessas pessoas que não adoram a besta. Ela obrigou, veja, a besta, né, obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Veja, toda classe social, toda classe econômica, ou seja, todo mundo está ameaçado por esse sistema político. Obrigou a todos a colocarem um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse o sinal, ou seja, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui também muita tinta já foi gasta, né? Tentando explicar, né? Olha, isso aqui é o código de barra que vai ser colocado aí no pulso ou na testa das pessoas. Isso aqui é um chip, né? Que já está sendo implantado agora com a questão das vacinas aí da Covid, né? E não faltou gente que veio a público para dizer, né? Olha, cuidado com essa vacina, porque essa vacina contém um chip que vai ser instalado em você, e a partir desse chip o governo vai te controlar, e umas coisas assim bem que até Criativos. os produtores hollywoodianos ficariam surpresos com uma descoberta dessa. Vai Então, virar zumbi, já ouvi essa historinha, vai pastor. virar zumbi e Virar tal. zumbi. Então, veja que aqui é muito simples. Se nós tirarmos essa lente, né,
essa lente que condena o livro do Apocalipse a ser interpretado apenas por especialistas, se a gente se desfizer dessa lente, a gente vai olhar o texto com simplicidade, o que que a gente vai entender dele, né? Ou a besta vai obrigar todos a colocar um sinal na mão direita ou na testa. Veja, nós já vimos lá atrás, quando os 144.000 e a multidão de pessoas ali também receberam um sinal de Deus, né? E aqui nós vamos ver, na sequência aqui, nós também vamos ver esse sinal de Deus na testa das pessoas. Mas você conhece algum crente que traga uma marca na testa que identifica ele como sendo de Deus? Óbvio que não. Então, se a marca de Deus nos crentes não é uma marca visível, por que que a marca da besta seria? Aqui essa linguagem é só para fazer distinção entre os que são marcados por Deus, né? Os que são marcados por Deus e que são seguidores do Cordeiro e os que são seguidores da besta. Não tem uma marca física. Aí, o que que significa essa marca, né? A marca da besta? Significa o controle, exatamente, dos sistemas de governo totalitaristas e imperialistas, né? Então, veja, qual é o controle que esse governo tem sobre as pessoas? Ninguém pode comprar ou vender se não for autorizado pelo Estado. Veja, o Estado se tornou tão forte, tão poderoso, que ele controla a liberdade de expressão das pessoas, só vale como verdade aquilo que o Estado diz que é verdade. Uma pessoa que não segue o Estado, que tem uma opinião diferente, vai ser morta, né? Vai ter a sua liberdade excluída. Ninguém poderá ser empreendedor ou ter iniciativa própria, porque todos deverão ser controlados pelo Estado, e ninguém vai poder fazer nenhum negócio, nenhum comércio, sem a permissão do Estado. É o controle do Estado sobre o comércio, o controle do Estado sobre a indústria, o controle do Estado sobre a produção agrícola. Ninguém pode fazer nada sem que este Estado diga se pode fazer ou não. E o Estado só poderá dizer que sim, isso pode ser feito, se isso resultar em algum benefício para o governo. Vocês devem perceber aí muitas vezes, né, que uma coisa é criminosa, né? Uma coisa é um crime. Mas aí o Estado, em vez de combater o crime, o Estado encontra um jeito de cobrar impostos sobre aquele comércio. E aí vira legal. Quer dizer, algo que era criminoso, só era criminoso porque o Estado não podia taxar aquela negociação. Mas agora cria-se uma taxa, um imposto, né? Beneficia o governo e aquilo que era crime até um tempo atrás, agora é legal. Você pode fazer do jeito que você quiser. Está acontecendo aí em diversas áreas, né? da nossa sociedade. Então, uma cidade, uma sociedade refém do Estado. É o Estado quem vai dizer até onde você pode ir com a sua liberdade e até onde não. E ele, então, obviamente, vai retirar a liberdade e vai obter aí controle absoluto sobre as pessoas. Este é o número da besta, né? Não, perdão, este é o sinal da besta. O sinal da besta é uma obediência cega a um Estado que lhe rouba a liberdade. Seguindo aí, aqui existe sabedoria. Veja o que o João está dizendo. Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Como eu já mencionei antes, aqui as pessoas vão lá calcular, né, o número da besta, vão lá definir o número da besta.
O que passa despercebido a essas pessoas é que quem tiver entendimento, calcule o número da besta, que é número de homem. Mas aí o próprio texto calculou esse número para nós. O resto do versículo é uma resposta à primeira parte do versículo. Então, o que o versículo está dizendo? Aqui existe sabedoria. Quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ponto. Resposta: qual é o número da besta? Seu número é 666. Não é para pegar o 6, ver o valor numérico, multiplicar por isso, por aquilo e por aquilo outro, e aí chegar na conclusão de que 666 se refere ao Hitler, ao Nero e assim por diante. Não, o próprio texto está calculando o número da besta para nós. Ele está dizendo, na primeira parte do versículo, quem tiver entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Agora, qual é esse número, João? É 666. O que significa, né, o número 666? Esse Estado totalitário, imperialista, esse Estado, ele vai querer tomar o lugar de Deus. É como a profecia do Daniel, que falava do antigo Epifânio III, ali, na época dos Macabeus. Este homem também dizia acerca de si mesmo ser um Deus. Ele queria ser adorado. Ele blasfemava contra Deus, o Deus de Israel. Mas o que esse homem conseguiu? Ele nunca conseguiu chegar a ser Deus. Por quê? Porque ele era homem. Então, qual é o número deste homem, ou desse sistema de governo conduzido por ele? É 666. Por mais que você coloque uma vírgula e acrescente 6 ad infinitum, nunca o 6 vai se transformar em 7. Então, o número 7 é o número da perfeição. É o número de Deus. O número 6 é o número de homem. Veja que ele não está falando que é número de um homem. Ele está falando que é número de homem. Qual é o número de homem? 6. Por quê? Porque o homem, por mais poderoso que venha a se tornar, ele nunca será Deus. Ele nunca chegará ao alcance de Deus. Então, aqui é uma resposta, não é para a gente ficar decifrando, né, o significado do primeiro 6, do segundo, do terceiro. Até porque o João aqui, ele poderia multiplicar esses 6 aí, que é a intenção dele. 666, para ele, é para economizar espaço, porque ele poderia pegar o 6 depois da vírgula e acrescentar 6 ad infinitum. A intenção aqui é mostrar que o número da besta é o número de homem, não é o número de Deus. Então, por mais poderoso que um sistema político ou um sistema religioso venha a ser, esse sistema é apenas terreno e nunca celestial. O número 7 pode se aplicar ao reino de Deus, não ao reino dos homens. Para finalizar aqui, a gente pode pensar quem é essa besta religiosa. Nos dias do João, para a igreja primitiva, claramente esse sistema religioso era o próprio Estado. Porque o imperador, além de ser um agente, né, do Estado, um representante do Estado, ele também era adorado como Deus. Então, as pessoas tinham que se dirigir ao imperador adorando. Então, havia estátuas, né, do imperador, e cada lugar que as pessoas passassem e havia ali uma estátua do imperador, ela tinha que se prostrar diante da estátua, reverenciando o imperador, adorando o imperador. Então, tanto o Estado quanto a religião
estavam mescladas, estavam misturadas. Então, lá era fácil saber que o Estado, a besta do sistema político e a besta religiosa estavam misturadas. Por isso que uma apontava para a outra, né? A besta religiosa apontava para o imperador. Porque a besta religiosa era a religião que apontava para o Estado totalitário imperialista. Né? Então, hoje, por exemplo, né, a gente poderia pensar assim, é, qual é o sistema religioso hoje que está a favor do Estado? Tá? Eu acho que é fácil a gente identificar a, a Igreja Católica Romana, né? Sim, Porque desde que o Constantino, em 313, né, proibiu o Estado de perseguir a Igreja, depois passando, né, já através dele mesmo, a sua conversão em 325, e daí para frente, né, todos aqueles concílios, a começar o concílio de Nicéia em 325, todos os concílios eram convocados pelo imperador, não era convocado por um agente religioso. Os concílios, para decidir o que era a fé cristã, foram convocados pelo imperador. E mais tarde, né, em 395, quando oficialmente a fé cristã se tornou, né, estatal, se tornou a religião oficial do Estado. A partir dali, a igreja perdeu o seu poder, perdeu a sua capacidade de ser uma voz profética no mundo. Porque tudo que o sistema religioso, em parceria com o Estado, vai fazer é convencer, por meio da fé das pessoas, que é vontade de Deus que você se submeta ao Estado, que você seja obediente ao Estado, independente da maneira como o Estado cumpre ou não as suas obrigações e deveres. E foi o que a Igreja Católica se tornou. Na época, para você alcançar um cargo estatal, você tinha que ser batizado na igreja. Então, as pessoas entravam para a igreja para poder conseguir aquilo que era o real desejo delas, que era ter um cargo no governo. Se você quisesse ter um cargo religioso, você tinha que pertencer ao Estado. O Estado, então, é quem encaminhava você para um cargo religioso. E o sistema religioso é quem encaminhava você para um cargo no governo. E aí isso se estendeu até a Reforma Protestante, quando então Deus pôs fim a isso, né? E reformou, renovou a igreja. Eu não digo nem que houve reforma, né? Eu acho que ali houve sim uma ruptura, embora o Lutero não pretendesse isso, né? Houve uma ruptura com aquele sistema religioso e a igreja, que era a igreja fora da igreja naquela época, aí foi ressuscitada, ela ganhou um novo vigor. E ela, então, resgatou a vivência, a prática das doutrinas bíblicas, que eram fundamentais à vivência do Evangelho. Então, dali para frente, a Igreja Católica nunca deixou de ser aquela igreja. Ela continua sendo uma igreja estatal. Hoje, se você pegar aí o Papa atual, né? Porque o Ratzinger, que era uma voz diferente, e começou, né, a fazer um trabalho diferente, ele foi destituído. Aquela história toda de enfermidade, etc., na verdade, ele foi destituído porque ele estava destoando desse sistema religioso pró-Estado. Tanto que a própria Igreja Católica é um Estado, né, dentro do Estado italiano. E todo discurso que você vê do Papa hoje é sempre esse discurso de, olha, vamos orar pela paz mundial, olha, está havendo guerra ali, vamos orar, ou quando não, o Papa ainda acha que ele está vivendo, né, há séculos passados, quando o Papa dizia para o Estado o que o Estado tinha que fazer.
porque hoje ele decreta, né, o fim da guerra e tal, mas ninguém dá ouvido, né? Um sistema religioso tão enfraquecido, né, politicamente e religiosamente, que ninguém mais dá ouvido a isso. Então fica aqueles discursos vazios. Então, ó, orar pela causa A, pela causa B, mas nunca mais é um governo, é um sistema religioso que denuncia profeticamente o, o Estado, né? Fala-se de estados distantes, né? É como se os estados ocidentais não tivessem governos imperialistas e totalitaristas. Sempre se refere aos estados orientais, né, onde tem ali um sistema de governo ainda no regime imperialista, e se fala contra, às vezes, esse governo. Mas do Ocidente não se fala, né? Não se fala de sistemas de governo que são opressores e exploradores, ao invés de promotores do bem da sociedade. Então, esse discurso, ele é vazio, né? Não tem substância, não tem base, e até não tem Bíblia também, né? Só tem a voz do Papa falando, mas também nem Bíblia tem. Então, a gente pode ver isso na Igreja Católica. Só que o texto aqui está falando para nós que esse sistema de governo opera grandes sinais à vista dos homens, sinais tais como a, é, fazer fogo, né, descer do céu. Ora, então não é a Igreja Católica. Então aqui está se falando de um outro sistema religioso que pode ser também uma besta religiosa. Mas a igreja tradicional e hierárquica, né, católica, ela não produz mais sinais. Ninguém vê mais milagre nenhum, né, sendo realizado pela igreja. Mas você tem, né? Você tem outros sistemas religiosos. Por exemplo, as seitas, né, surgem a partir de sinais, a partir de milagres que são realizados. Essas igrejas essas seitas, elas se promovem através dos sinais. Sejam sinais reais, né, coisas que realmente ela produz, ou sejam sinais, agora com a, o avanço, né, da mídia, sejam sinais midiáticos apenas, né? Como você vê aí na TV midiática, você vai ver ali testemunho, né, de pessoas que vão dizer que, olha, o milagre que eu recebi, depois que eu vim para cá, eu era assim, assado, hoje eu sou assim, assado. Olha, meu casamento estava destruído, hoje nós somos uma família feliz. Olha, nós éramos pobres, né? Vendíamos o almoço para comer a janta, mas depois que eu vim para cá e tal, agora nós temos uma casa, nós temos duas casas, nós temos nosso próprio comércio, etc. O que é isso? São sinais. E com esses sinais, esse sistema religioso vai atraindo pessoas. E ela se torna igual ao Estado, porque o Estado também engana pessoas, mente para as pessoas, para obter mais lucro em cima delas. E esses sistemas religiosos fazem a mesma coisa. Tanto é que esses sistemas religiosos nunca têm qualquer envolvimento com questões de denúncia profética de exploração do Estado. É um Estado à parte do Estado, mas que, sendo negligente para apontar as injustiças e funcionando exatamente como o sistema político funciona, ela está orientando as pessoas a serem adoradoras do Estado. Então, veja que esse sistema religioso, ele pode ser encontrado na versão da Igreja Católica hoje, né? E, ao mesmo tempo, ele pode ser encontrado em outros sistemas religiosos, que estão muito atuantes em toda parte, né?
E aqui no Brasil a gente tem uma forte atuação dessas igrejas que caminham nessa direção. Bom, capítulo 14 está falando da terceira visão. Tivemos aí a primeira, são 7 visões, nessa quarta cena. Então, vimos a primeira, que é a primeira besta, a segunda, que é a segunda besta, e agora a terceira visão. Então olhei e vi, diante de mim, o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que traziam escrito na testa o nome dele e de seu pai. Veja, é a marca dos seguidores do Cordeiro. Eles também têm uma marca. Mas essa marca é visível? Claro que não. Deus conhece os seus, disse Paulo em 2 Timóteo 2,19. Deus conhece os que são seus. Por isso que, do ponto de vista de Deus, ele dá um número preciso, né? Representado aqui pelos 144.000. Quando João olha esses 144, na verdade, ele vê uma multidão incontável. Mas Deus conhece os seus e sabe o número deles, né? Então, por isso, 144.000. Eles traziam, então, na testa o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como o de arpistas que tocavam suas harpas. Cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000, os que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Mentira alguma saiu de sua boca, pois são irrepreensíveis. Qual é essa visão aqui, né? Primeiro, é a reunião do Cordeiro e seus seguidores. Os seus seguidores estão, então, com instrumentos e com canto, adorando o Cordeiro. Não só eles, né? Mas estão aí de volta aqueles 4 seres viventes lá do capítulo 4. Estão aí os anciãos, né? Que a gente sabe que é número 24, como nós vimos lá. Ninguém podia aprender o cântico, senão esses 144.000. Por quê? Porque hinos de adoração, de reconhecimento ao Cordeiro, é só os crentes que vão fazer. Você não vai ver nenhum incrédulo, né, fazendo de coração algo, ou dizendo de coração algo que favoreça o Cordeiro. Hoje nós sabemos que tem músicas evangélicas que são cantadas, né, por pessoas não crentes. Tem falas, muitas vezes, de pessoas não crentes, muito semelhantes, né, ao vocabulário próprio dos crentes, mas isso não significa nada. Se a vida, né, não segue o Cordeiro, o conteúdo religioso das suas falas não tem significado prático e concreto nenhum, né? Mas só os seguidores do Cordeiro é que podem, de fato, aprender o cântico da adoração. Esses são os que não se contaminaram com mulheres. Mulheres, não se escandalizem aqui. Lembrem-se, o livro do Apocalipse é uma literatura apocalíptica. Ele, então, faz uso de símbolos. Aqui, então, mulheres não são necessariamente as mulheres. Mulheres aqui estão representando a sexualidade comum a homens e mulheres. Se mulheres aqui forem vistas como mulher mesmo, então os 144.000 só são de homens. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que a Igreja de Deus é formada, né, por homens e mulheres que adoram o Cordeiro. Então, a menção de mulheres aqui não tem a ver com a mulher,
ela representa a sexualidade. E a sexualidade, na Bíblia, ela tem um significado. Ela é santificada quando ela é praticada dentro da moldura que Deus criou para o casamento. Então, dentro dessa moldura, a sexualidade é linda, a sexualidade é santa, né? O relacionamento sexual é santo, porque foi criado por Deus. Então, aqui, de um lado é isso, de outro lado, nós temos a prática sexual que a Bíblia chama de contaminação, né? Que é aquela prática sexual realizada fora da moldura que Deus criou, que é o casamento. Então, ao dizer que esses são os que não se contaminaram com mulheres, ele não está falando nada contra o sexo, porque você já viu, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o valor que a Bíblia dá, né, à união do casal, ao cuidado que o casal deve ter um com o outro, de satisfazer as necessidades mutuamente, né? Então, não poderia estar dizendo contra isso, uma vez que a gente tem o próprio Jesus falando, né, da natureza sexual de nós todos, especialmente aquela praticada dentro da moldura que Deus criou. Quando ele está falando aqui, não se contaminaram com mulheres, a gente pode entender que, até pegando uma referência, né, de algo que Jesus disse, você deve se lembrar quando Jesus falou assim, né? Aquele que não odiar pai e mãe, né? Por amor de mim, não é digno de me seguir ou não é digno do reino. Se recordam disso? Não é Se odiando, recorda? aquele que não deixar pai e mãe, não é isso? Isso, isso. Então, veja, o que que significa aquilo? Será que Jesus estava dizendo que nós deveríamos odiar pai e mãe para poder entrar no reino? Claro que não. A Bíblia fala da honra dos filhos aos pais, né? Da obediência dos filhos aos pais. Então, o que que Jesus estava realmente querendo dizer com aquilo? Ele estava querendo dizer que o amor que nós temos por Jesus, deve ser superior ao amor que nós temos pelos nossos pais. Em outras palavras, ele está considerando que, comparado com o amor que nós temos para com ele, o amor das relações familiares seria considerado ódio. Então, o valor do amor é tão mais elevado que o amor dos filhos para com os pais ou da esposa para com o marido e vice-versa, esses amores são como se fossem ódio. Então, aqui, aplicando esse paralelo com essas palavras, significa que essas pessoas, elas se casam, elas têm lá o seu amor para com o seu cônjuge, mas comparado ao amor que se tem pelo Cordeiro, isso parece algo que foi evitado, né? Algo que não aconteceu. Então, ser contaminado com mulheres significa, então, que o amor por elas, né? O amor das relações sociais, que seja maior do que o amor pelo Cordeiro, seria ser contaminado. Então, esses aqui não se contaminaram, porque, embora eles tivessem essa vida comum, o amor deles pelo Cordeiro suplantava ou suplantou o amor das relações Aí, sociais. aí a ideia da idolatria. Tudo que se coloca no lugar de Deus é Exato. idolatria. Então, nesse sentido, é que eles são virgens, né? Eles são virgens porque eles não amaram mais as relações sociais do que amaram o Cordeiro. Até porque nós só amamos o Cordeiro com esse nível de amor
porque Deus nos amou primeiro, né? E é com amor que ele nos amou e foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É com esse amor que nós, então, amamos o Cordeiro acima de todas as demais relações sociais. São os que seguem o Cordeiro, vejam, esses são os que seguem o Cordeiro, aonde quer que vá. Eles não estão presos, né? Aonde quer que vá, eles são obedientes ao Cordeiro. Eles atendem à voz do Cordeiro. Foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro, né? Já vimos em outra parte que o Cordeiro comprou, né, homens de toda raça, tribo, língua e nação e os fez sacerdotes para o nosso Deus. Mentira alguma saiu da sua boca, pois são irrepreensíveis. Ora, aqui não está dizendo em números absolutos. Nós devemos ver esses seguidores do Cordeiro como aqueles que foram comprados pelo Cordeiro, em quem o Cordeiro está trabalhando, né? Como Paulo escreveu lá em Efésios 4, em Efésios 6, quando ele fala a, sobre a relação do homem e da mulher, né? Os maridos devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela para lavá-la e purificá-la, a fim de ofertá-la a si mesmo, santa e irrepreensível. É nele e por causa dele que nós somos irrepreensíveis, né? Não quer dizer que somos irrepreensíveis no sentido terreno, no sentido absoluto. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, e Cristo é sem pecado, Cristo é irrepreensível, então essa justiça dele é aplicada na nossa vida, de modo que aquilo que Cristo é, nós também somos nele. A quarta visão, vi outro anjo, Pastor, sim, pastor, sim, eu queria fazer uma pergunta, assim, quando um crente casa com um não crente, ele está entrando aqui nesse amor, nesse relacionamento maior do que o amor a Deus? penso que não. Por quê? Porque o casamento, irmã, não foi uma instituição cristã, nem foi uma instituição para Israel no Antigo Testamento. O casamento foi uma instituição que Deus deu à humanidade. Está lá no capítulo 2 do Gênesis, né? Então, quando Deus cria a humanidade, ele a cria carente um do outro, né? Para haver sociedade, e para vivermos em sociedade, é necessário que eu tenha algo que o outro não tem e que o outro tenha algo que eu não tenho. Então, Deus nos criou com essa não dependência, mas com essa interdependência uns dos outros, para que um pudesse servir o outro, um pudesse completar o outro. E nesse campo está o casamento, a união de homem e mulher. Então, o casamento não é uma instituição de Deus para dentro de Israel e nem é uma instituição de Deus criada para a igreja, né? Mas criada para a humanidade. O que a Bíblia recomenda é que a gente preste atenção, né? E o namoro existe para isso, preste atenção nas diferenças que os dois apresentam. Todos nós, obviamente, somos diferentes porque vamos nos completar, obviamente. Mas tem algumas diferenças que podem trazer prejuízo para a relação conjugal. Então, por exemplo, o que ele pensa da sua religião? É importante, porque aí sim, se ele disser assim, não, eu caso com você e você deixa a sua fé. Aí não. Aí o amor por Cristo é maior. E eu abro mão dessa relação, porque eu não vou ferir a minha relação com Cristo, né? Então, mas se ele, como Paulo disse lá dos casais que já casados na época, e a mulher se converte, ou o homem se converte,
Ele diz assim: você vai se separar do seu cônjuge? De modo nenhum. Você viva com ele. Agora, se ele disser para você que ele não aceita a sua fé, aí então você se divorcia. Então, é nesse ponto que a palavra de Deus nos aconselha a pensar mesmo, né? Porque depois de casado, Deus não quer mais o divórcio. Aí, depois de casado, você vai se ver numa relação difícil, porque ele ou ela vai impedir a sua fé e, ao mesmo tempo, você sabe que, como crente, Deus não quer o seu divórcio. Então, é mais uma advertência a nós sermos vigilantes com relação à escolha com quem nós nos casamos. Ok, obrigada. Então, a terceira visão, a terceira nós já vimos, a quarta visão. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar. Veja, a terceira visão já está mostrando a cidade de Deus. As duas primeiras visões das duas bestas mostram a cidade dos homens, tanto o sistema político quanto o sistema religioso. Aqui nós já temos uma visão da cidade de Deus. Veja, o Cordeiro está reunido aí com os seus seguidores que o estão adorando, né? E estão consagrados a ele, né? Mesmo acima das demais relações sociais. Aqui nós continuamos. Ele vê aí um anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Então, aqui nós temos um anjo anunciando o evangelho, um anjo proclamando as boas novas de Deus, né? O evangelho que é eterno, para proclamar a todos os habitantes da terra. E ele então proclamava em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, é a pregação do evangelho. Das mais variadas formas que nós pregamos, em essência, o que nós estamos dizendo é isso, né? A sua condição atual, você não pode se livrar disso sozinho. Deus ofertou para você uma salvação gratuita, você deve recebê-la pela fé em Cristo, e aqueles que não a recebem estão passivos, então, de se encontrar com Deus em juízo. Então, essencialmente, quando a gente prega o Evangelho, essencialmente é isso que nós estamos dizendo, e é isso que esse anjo está Pastor, aqui proclamando. Sim? dentro dessa fala do senhor aí de pregar o evangelho, por exemplo, um crente que fala do evangelho para um não crente, ele não ouve a palavra agora, nesse momento, mas depois, futuramente, ele se encontra numa situação de doença, por exemplo. Aí Deus pode falar com ele, Deus pode cobrar dele e falar assim, ó, naquela época, fulano de tal falou do evangelho para você, mas você não aceitou. Deus cobra, entre aspas. Claro que não. Isso poderá ser cobrado no juízo final. Mas enquanto nós estamos vivendo a era da graça, as portas abertas por Jesus permanecem abertas, né? Qualquer pessoa pode entrar até seu último suspiro. Então, nós devemos continuar testemunhando, né, aos não crentes, sem exercer nenhuma pressão sobre eles, como alguns pregadores fazem, como alguns evangelistas fazem, né? Exercer uma pressão psicológica, né? Ameaçando ele da tragédia do inferno, aquela coisa toda, né? Não que isso não deva ser dito, mas não com essa ênfase. Ah, então, continuar testemunhando na esperança de que uma hora Deus vai remover o véu e ele então vai ver a glória de Deus na face de Cristo, né? E isso pode acontecer até o seu último suspiro ou até a trombeta tocar anunciando o retorno de Jesus. Nesse momento, acaba, o período da graça e aí então as pessoas sem Cristo vão se encontrar em juízo com Deus. Pastor, já que parou? Sim. O versículo 6 diz do anjo que voava pelo meio do céu, trazia um evangelho.
A Bíblia diz que Deus não deu aos anjos essa prerrogativa da pregação. Eu devo Uhum, entender como sendo os pastores, porque pastor também tem o tom de anjo. É o quem uhum. prega, Não, aqui é uma representação do evangelho que foi dado à igreja, né? mas e o Quem, anjo? então, mas o anjo traz essa boa nova, mas ele não está pregando essa boa nova. Hum. Quem prega, quem toma esse evangelho, né, eterno, e o prega e o anuncia, é a igreja, né? Então, ele traz esse evangelho. Aí o segundo anjo, que o seguiu, disse, né, caiu a grande Babilônia. A Babilônia, nós não vamos tratar dela aqui, porque vai ter uma cena, né, uma das cenas só dedicada a ela. Lá a gente fala da Babilônia. Mas aqui o anjo disse: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Aqui anunciando, né, que os associados à Babilônia, né, irão beber do vinho da ira de Deus. Os associados à besta, e Babilônia e a besta falam da mesma coisa, é um regime, um sistema de governo, um sistema político. Quem, então, segue a Babilônia, ou quem segue aí a besta, né, tendo o sinal dela, ou seja, o sinal é essa adoração ao Estado, a esse sistema de governo, esses também terão o mesmo destino que as bestas terão, que nós vamos ver mais para frente. Tanto a Babilônia terá o seu desfecho, quanto essas bestas também terão o seu desfecho um pouquinho mais à frente. E quem tiver associado com elas, obviamente seguirão o mesmo destino que ela. A fumaça do seu tormento, o tormento aí da Babilônia, né, sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Aqui, claramente, uma dificuldade para os aniquilacionistas, né? Alguns pregadores atuais têm tido muita dificuldade, né, de relacionar o amor de Deus com o destino final dos que não creem, né? Então, como eles têm muita dificuldade de associar o amor de Deus com a justiça de Deus, eles então têm pregado o aniquilacionismo, ou seja, o fim da alma. Então, o inferno seria o fim da sua existência, porque não combina com o amor de Deus ele dar um sofrimento eterno, né, para quem não creu nele. Mas esse verso e tantos outros dificilmente dão a nós a possibilidade de interpretar ou de ter uma posição aniquilacionista, né? Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, essa frase foi repetida em 13, verso 10, né? Aqui estão a perseverança e a fé dos santos. E aqui ele repete, ali a perseverança e a fé dos santos está na forma de a igreja nunca reagir com violência, né, contra o mal. E aqui a perseverança dos santos está em que aquele que tem a marca do Cordeiro nunca será influenciado pela Babilônia, um sistema mundano, em oposição a Deus, e nunca trará em si a marca da besta, ou seja, não vai ser refém de um sistema de governo totalitarista e imperialista. Então, essa é a perseverança dos santos. E aí, então, verso 13: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham.
Bom, quando ele diz aí, né? Bem-aventurados que desde agora, aqui agora ele está se referindo, né? Ele está se referindo ao desde agora, desde a primeira vinda de Cristo e até a segunda vinda de Cristo. Todos os crentes que morrem no Senhor são bem-aventurados, porque a luta, a dor, o sofrimento, a perseguição, as tribulações desta vida agora findaram para ele e ele está no descanso divino. A quinta visão, verso 14, Ó, pastor, olhei, sim, mas no 11 aqui fica claro que a fumaça do tormento que sobe é o inferno. sim, Ah, por tá. isso, O por isso senhor que não eu falou falei, nada de inferno, mas é inferno, né? sim, mas por isso que eu falei que os aniquilacionistas, né, que Sim. pregam o fim da existência como sendo Hum, o inferno, não encontram muita base, né, em versículos como esse que aparecem em todas as partes, inclusive vindo dos lábios de Jesus. Aqui, então, ele está definindo que o inferno é um lugar onde as pessoas não têm repouso. Quer dizer, elas não estão aniquiladas. A vida hum, nunca se acaba. A morte não é o fim da vida. A hum, vida continua depois da morte. Uns viverão eternamente separados de Deus, né? Em função de que essa foi a sua escolha do lado de cá, enquanto Deus ofertou aí por tempo prolongado a oferta salvadora, né? E outros terão descanso porque eles foram salvos, né, pelo sacrifício do Cordeiro. hum. Verso 14: olhei e vi uma nuvem branca diante de mim, e sobre a nuvem estava sentado alguém semelhante a um filho de homem. Essa é a visão do Daniel, lá no capítulo 7, né? Quando ele vê o filho do homem, né, envolto nas nuvens, lá, vindo, se encontrando com o ancião, que é uma figura de Deus, e vindo à terra, né, para socorro dos atribulados naquele período ali difícil de Antíoco Epifânio III, sobre um filho de homem com uma coroa de ouro sobre a cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Claramente, veja, nós saímos de uma situação terrena, um sistema terreno, representado por um sistema político, a primeira besta, representado por um sistema religioso, a segunda besta. Nós entramos na cidade de Deus, né? O Cordeiro com os seus adoradores cantando. Nós passamos aqui já por um anúncio dos juízos de Deus que estão chegando. Agora, nós já chegamos a esse juízo, né? Então, chegou a hora da foice afiada passar sobre a terra e ceifar. O que que ela vai ceifar? Diz aí que ela vai ceifar, ah, ah, ela vai ceifar todo. Deixa eu ler o texto aqui. Passa a tua foice e ceifa, porque o tempo de ceifar chegou, pois a terra já está madura para a colheita. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário no céu, também com uma foice afiada, e do altar saiu outro anjo, com poder sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que estava com a foice afiada: passa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois as uvas já estão maduras. O anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Ó, esta vinha que está sendo colhida aqui é a vinha dos seguidores da besta, né? Aqueles que rejeitaram a, a oferta salvadora do Cordeiro. Então, aqui você deve se lembrar que essa ceifa, ela fará duas ceifas, duas colheitas. De um lado, a mencionada aqui é a ceifa daquele joio, né, que parecia com trigo,
mas não era trigo. Então passou-se a foice e foi ceifado, e esse trigo foi lançado lá no fogo para ser queimado. E, do outro lado, há a ceifa do trigo. E o trigo é colhido e colocado no celeiro. E Jesus termina ali essa parábola falando que na consumação dos séculos, ele enviaria os seus anjos para a ceifa, e eles então colherão, né, aqueles que creem e aqueles que não creem, e ele, o Cordeiro, dará aí o destino de cada um. Aqui, a visão do João, ele só está falando da a colheita da terra, da parte da terra que não é seguidora do Cordeiro, né? Porque nessa cena nós estamos vendo aí o juízo de Deus sobre os que ignoraram o Cordeiro e foram seguidores da besta. Então, aí foi feita essa ceifa, né? O lagar foi pisado fora da cidade e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Ora, 1.600 estádios correspondem aproximadamente a 360 quilômetros. Então, pode ser, né, que o João está vendo aqui o que ele está chamando aí de terra, né, ou, ou da cidade, o que ele está chamando aí de cidade, que foi pisada, né, pisada a cidade, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, pode corresponder à totalidade entre o extremo norte de Israel e o extremo sul. Aquilo que a Bíblia faz referência de entre de Dan até Berseba, né? Dan está bem ao norte e Berseba está bem lá ao sul. Então, a totalidade aí de distância da fronteira norte com a fronteira sul da Terra Prometida é uma extensão de 360 quilômetros. Veja que o lagar foi pisado fora da cidade. A cidade aqui é Jerusalém. Então, o lagar será pisado sobre toda a extensão da terra, mas Jerusalém será poupada, né? Ou seja, a Jerusalém aí não se trata, como a gente já viu e vamos ver ainda mais para frente, não se trata da Jerusalém histórica, geográfica, né? A Jerusalém, agora no Novo Testamento, ela toma uma interpretação tão real quanto a Jerusalém histórica, mas ela já não é mais geográfica, né? Ela representa, a Jerusalém do Novo Testamento é a igreja de Deus, né? A igreja é a Nova Jerusalém. Então, se a cidade vai ser poupada, então aqui nós temos para a igreja mais uma promessa que vem para tranquilizar a igreja, que no meio de toda a destruição que virá, Deus continuará poupando a sua igreja. Aqueles que são, então, marcados pelo número, pela marca de Deus e do Cordeiro, esses estarão seguros, né? Como Paulo disse lá nas suas últimas palavras, na segunda carta de Timóteo, ele disse que Deus me levará seguro para o seu reino celestial. Então, essa é a segurança que os crentes têm dada aí pelo Senhor. Pois bem, aqui então, nós continuamos com a sexta visão. A sexta visão está aí no verso 1 do capítulo 15. Ainda vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Aqui nós já estamos caminhando para o fim, né? Aquilo que as trombetas lá atrás eram advertência, agora está se tornando real. Não é mais advertência. Veja que cada cena
apontou as tribulações da igreja, a perseguição, apontou também para o castigo de Deus, que foram as trombetas sobre os que não seguiam o Cordeiro, né? Mas era advertência. Mas cada fim de cena é apresentado o fim do mundo e a igreja triunfante. Tá? Aqui é a mesma coisa. Nós estamos agora chegando mais naquele ponto em que Deus está se voltando para o mundo e também para a Babilônia, a besta primeira, a besta segunda e o próprio dragão, que a gente vai ver mais à frente. Então, aqui, terminando a sexta cena no verso 1, o verso 2 já nos dá a sétima cena, completando, a sétima visão, completando esta quarta cena, né? Ele diz aí: vi algo como um mar de vidro misturado com fogo. E os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Veja, aqui nós já temos a igreja triunfante. Veja que a quinta cena, ela fala já, né, do fim e da ceifa, né, a finalização desse tempo que nós estamos vivendo, quando haverá a ceifa aí da videira, da vinha, que vai ser lançada lá na, nas, a- nas, no fogo e enxofre, né, junto com os demais que se seguirão agora, que também estão sendo lançados lá. E a gente lembrou que essa ceifa não será apenas para os incrédulos, mas também, lembrando lá da palavra de Jesus, a ceifa será também a colheita do trigo, né? São os seguidores do Cordeiro. E o que ele está colocando aqui para nós? A sexta visão vai anunciar que virão aí uma outra cena. E nesta quinta cena, ela tratará, então, desses 7 anjos com as suas 7 pragas, que a gente verá a seguir. E a sétima visão já mostra a igreja triunfante, a igreja já no céu, já na presença de Deus. Vi algo como um mar de vidro, vocês devem se lembrar, né, que o mar de vidro representa o mar vermelho, né, que Deus abriu para a passagem lá dos israelitas conduzidos por Moisés. Havia um mar de vidro misturado com fogo. Esse fogo aqui tem dois sentidos, né? O sentido de que é um fogo que destrói. Então, lembra lá que os cavaleiros do exército de Faraó, ao tentarem passar pelo mesmo mar, eles foram destruídos, né, pela liberação das águas sobre eles. E, ao mesmo tempo, o fogo tem um sentido purificador. Purificador apenas para aqueles que são seguidores do Cordeiro. Então, o mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles estão, obviamente, preparados para cantar. Aí, no verso 3, então, eles cantam. E o que eles cantam? O cântico de Moisés. Ora, o cântico Moisés tem 2 cânticos, né? Tem aquele lá do capítulo 15, depois que eles atravessaram do outro lado e o exército de Faraó foi destruído pelas águas. Eles cantaram quando a Miriam também, com a harpa, com os pandeiros lá, reúne as mulheres para também cantar esse cântico de Moisés. E Moisés tem um outro cântico, que é aquele de Deuteronômio, capítulo 32, quando ele já está
fazendo ali as suas últimas despedidas, faz os seus últimos discursos ali para a nova geração que vai conquistar a terra, e nesse cântico também ele lança, né, a profecias acerca do futuro desse povo. Os dois cânticos podem ser combinados porque eles falam de celebração, eles falam de conquista, eles falam de livramento, mas o cântico que melhor se encaixa aqui pelo contexto é o cântico lá do capítulo 15 do livro do Êxodo. Então, eles cantam aí o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Veja que o cântico de Moisés se mistura agora com o cântico do Cordeiro, porque os dois, né, um sombra e outra realidade, os dois celebram a libertação completa daqueles que pertencem a Deus. Então, eles cantam: grandes e admiráveis são as tuas obras. Perdão. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não temerá, não te temerá e não glorificará teu nome, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Veja, os juízos de Deus, eles são manifestos para dar o livramento definitivo para o seu povo, e eles são manifestos contra aqueles que desprezaram a oferta salvadora. De modo que não haverá ninguém, depois do juízo final, e tendo lá os seus destinos, os seus respectivos destinos, ninguém estará acusando Deus de ser injusto. Veja que as nações virão e se prostrarão diante de ti. Aqui não é conversão. As nações virão e se prostrarão diante de ti, por quê? Porque elas reconhecerão que o juízo de Deus é justo, né? Elas reconhecerão, de um lado, quem está no inferno reconhecerá que está no lugar que escolheu e no lugar que merece. Enquanto aqueles que estarão no céu reconhecerão o juízo de Deus, porque eles sabem que estão no lugar que eles não merecem estar. Eles só estão ali por causa da obra do Cordeiro. Bom, eu não vou entrar agora, né, na quinta cena, que começa aí no verso 5 do capítulo 15, né? Nós faremos Dúvidas? isso na semana que vem. Oi? Dúvidas? Dúvidas? Tenho aí 6 minutinhos para responder alguma Tá. questão que vocês tiverem. 360 quilômetros, eu não entendi muito bem. Então, tudo bem, parte norte e parte sul de Jerusalém, todo mundo vai ser, eu nem sei, falou tão rápido, vai ser destruído, menos esses 360, é isso que eu entendi? Não, não, não. Ao contrário? É, O que é? 360 é Hum, um número representativo. É o hum, número do juízo de Deus sobre os incrédulos. hum, Então, esse número que ele dá corresponde a 360 quilômetros. 360 quilômetros é a distância entre Dan, ao norte da Palestina, hum, e Beerseba, ao sul da Palestina. hum, E ele diz que o lagar será pisado, né, hum, fora da cidade. Então, isso significa, tomando aí Jerusalém, que é a representação do povo seguidor do Cordeiro, né? Representa o povo em reunião festiva diante de Deus, que hum, era o que acontecia, né? Nas 3 festas anuais, todo israelita ia até Jerusalém e ali, como povo, né, celebrava a sua unidade e adoravam coletivamente a Deus. Ah, você vai perceber que, embora isso tivesse sido uma ordenança divina, nem todo israelita descia, nem todo israelita ia para Jerusalém. Tanto é que os cânticos chamados de cânticos dos degraus, que são os cânticos de 120 a 134, que fala sobre a peregrinação, né, do povo indo até Jerusalém. Esses 15 salmos, eles são divididos por tríades.
Então, o primeiro salmo dessa tríade fala para aquele israelita que tinha justificativas para não ir, para não se colocar a caminho de Jerusalém. Mas o cântico falava para ele confiar no Senhor e tal, e era um estímulo para ele se colocar junto com os demais na peregrinação para Jerusalém. O segundo cântico da tríade celebra o povo indo já está a caminho e tem lá os perigos e tal, e o salmo fala para eles confiarem no Senhor, nas dificuldades pelo caminho. E o terceiro já fala deles já no contexto da festa para a qual eles se dirigiram, que acontecia em Jerusalém. Então, nem todo israelita descia. Então, quando ele está pegando aqui, né, os 360 quilômetros entre Dan e Berseba, e falar que o lagar está sendo pisado, né, e o sangue chegará até o freio dos animais, obviamente, toda a Palestina, toda a terra de Israel, ela está representando a totalidade das nações, totalidade de judeus e de gentios que seguem a besta e não o cordeiro, tá? Mas por que que Jerusalém, então, vai ser poupada? Por que que esse pisar do lagar é feito em toda a terra, excetuando Jerusalém? Porque Jerusalém é a representação da reunião festiva do povo de Deus. O juízo, então, virá, né, sobre todos aqueles que não, que seguiram a besta, né, e somente aqueles que trazem a marca de Deus, o sinal de Deus na testa, né, que é o nome de Deus e o nome do Cordeiro, esses então serão poupados. O juízo final não tem qualquer condenação para trazer sobre eles, né? Eles estão completamente irrepreensíveis, como a gente viu, irrepreensíveis porque o Cordeiro não apenas os salvou, mas o Cordeiro também os santificou. Bem, obrigada. Temos 1 minuto. Ok. Na próxima semana, então, eu entro aí na quinta cena. Estamos caminhando já para o finalzinho, né? Na quinta cena, que vai falar, então, dos flagelos, né? Das 7 pragas dos 7 anjos que dominarão, então, essa quinta cena. Ô, pastor, Sim. nesses últimos dias, eu fiquei pensando no Apocalipse, vendo essas tragédias. Do sul foi o cavaleiro que foi e tocou nas águas. E ele continua no meio das águas lá. E lá onde o senhor foi, na Guiné-Bissau, foi o cavaleiro que tocou na terra, porque matou mais de 2.000 pessoas, sei lá eu o quê. Eu acho que esses cavalos estão por aí. Sempre estiveram, desde a primeira vinda, Mais e estarão. visivelmente com a televisão, pelo menos. É, mas estarão até a segunda vinda de Cristo. Ok, irmãos, eu espero estar comunicando aí uma interpretação do Apocalipse, não com tantos enigmas a serem decifrados, mas da maneira natural como o próprio texto flui, né? E eu penso que esta é a maneira de ler o Apocalipse, porque, como eu já disse, ele não foi escrito para especialistas, mas foi escrito para consolar o povo de Deus que sofre, por ser seguidor do Cordeiro e não da besta. Eliana? Bom, como o pastor falou agora, a gente já passamos da metade do livro de Apocalipse, estamos encaminhando para o final. E, pastor, obrigada pelas explicações e desejo a todos uma boa semana.